Eu fui chamado de ladrão pela minha própria família, e a pessoa que inventou tudo estava sentada à mesa comigo, fingindo preocupação. Em menos de uma semana, perdi o sobrenome que carreguei a vida inteira, o respeito de quem me criou e qualquer chance de ser ouvido. O pior não foi a mentira, foi perceber que, quando ela apareceu, ninguém quis saber da verdade. Meu nome é Lucas Moreira, tenho 28 anos, e por muito tempo achei que família fosse o único lugar onde eu estaria seguro. Não importava o erro, o caos ou a fase ruim, eu estava enganado. Cresci numa casa simples, mas organizada. Meu pai, Carlos, sempre foi o pilar de tudo. Trabalhador, rígido, daqueles que acreditam que caráter vale mais do que qualquer diploma. Minha mãe, Helena, era o equilíbrio, silenciosa, observadora, sempre tentando manter a paz entre todos. E tinha a Renata, minha irmã mais velha, 3 anos à frente de mim em tudo: idade, opinião, influência. Desde cedo ela sabia conduzir conversas, moldar percepções, plantar ideias, sem parecer que estava fazendo isso. Eu nunca vi isso como algo negativo, era só o jeito dela. Naquele período, minha vida era estável, trabalho fixo, contas em dia, visitas semanais aos meus pais, nada extraordinário, nada suspeito. Até o dia em que meu pai passou mal e precisou ficar internado por alguns dias. Foi ali que tudo começou a mudar. Quando ele voltou para casa, ainda fraco, a família se aproximou mais. Conversas sobre dinheiro surgiram, contas, remédios, organização. Eu ajudava como podia, sem nunca mexer em nada que não fosse meu. Eu não sabia, mas enquanto eu seguia minha rotina normal, alguém estava construindo uma história sobre mim. Uma versão tão bem amarrada que, quando foi contada, pareceu óbvia demais para ser questionada. E quando finalmente me chamaram para conversar, já era tarde. Quando meu pai disse aquela frase, o mundo não parou. Ele ficou silencioso demais. Você sabe o que fez, Lucas. Não houve acusação direta. Não houve pergunta. Foi uma sentença dita com cansaço, como se ele já tivesse passado pela fase da dúvida e estivesse apenas esperando que eu assumisse algo inevitável. Eu lembro de olhar em volta, tentando entender se aquilo era algum tipo de teste, uma conversa séria que eu ainda não tinha compreendido. Minha mãe, Helena, estava sentada no canto do sofá, com as mãos entrelaçadas. Ela não me encarava. O olhar-me fixo no chão dizia mais do que qualquer grito. Ela já tinha decidido em quem acreditar. E então, tinha a Renata. Minha irmã parecia desconfortável, mas era um desconforto ensaiado. Olhar baixo, respiração lenta, aquela postura de quem carrega um peso moral enorme. Eu conhecia aquele comportamento. Ela sempre fazia aquilo quando queria parecer a parte ferida da história. A gente não queria que fosse assim, ela começou, com a voz baixa. Mas apareceram umas coisas estranhas depois que o pai ficou internado. Coisas estranhas. Foi nesse momento que a palavra transferências entrou na conversa. Renata explicou que enquanto meu pai estava no hospital, valores tinham sido retirados da conta dele. Não uma vez, não por engano, várias vezes. Segundo ela, o dinheiro tinha ido parar numa conta ligada ao meu nome. Ela disse isso com cuidado, como se estivesse pisando em vidro. A gente conferiu tudo antes de falar com você, completou. Ninguém aqui quer te acusar injustamente. Mas era exatamente isso que estava acontecendo. Meu coração começou a bater forte. Não de culpa, mas de confusão. Eu tentei reconstruir mentalmente cada dia daquela semana. Meus horários, meu trabalho, minhas mensagens. Nada fazia sentido. Isso não existe, eu falei, sentindo a voz falhar. Eu nunca mexi na conta do pai. Nunca pedi senha. Nunca fiz nada disso. Renata fechou os olhos por um segundo, como se ouvir aquilo fosse doloroso demais. Lucas, por favor, ela respondeu. As provas são claras. Provas. Essa palavra caiu como um peso no peito. Meu pai finalmente me encarou. O olhar dele não tinha raiva, tinha decepção, e aquilo doeu mais do que qualquer grito. Eu confiei em você, ele disse, e não foi pouco. Eu tentei argumentar. Disse que alguém devia estar confundindo as coisas, que talvez houvesse algum erro do banco, que aquilo precisava ser investigado com calma. Mas quanto mais eu falava, mais eu sentia que minhas palavras estavam chegando tarde demais. Renata então soltou a frase que mudou tudo. O tio Roberto já deu uma olhada. Ele disse que não tem como ter sido outra pessoa. O tio Roberto era advogado. A palavra dele sempre teve peso na família. Aquilo não era só uma acusação emocional. Agora tinha um selo de lógica e autoridade. Minha mãe finalmente falou. Por que você faria isso com a gente, Lucas? Não foi. Você fez? Foi. Por que você fez? Naquele instante, eu percebi algo assustador. A história já estava completa na cabeça deles. Eu só era o vilão que ainda se recusava a assumir o papel. A conversa terminou sem acordo, sem abraço, sem espaço para reflexão. Meu pai pediu que eu fosse embora, dizendo que precisava de tempo para digerir tudo. Renata chorou. Minha mãe não se levantou do sofá. Quando saí daquela casa, senti algo que nunca tinha sentido antes. Eu não estava me afastando da família. Eu estava sendo expulso da narrativa deles. Naquela noite, recebi mensagens frias, silêncios longos, nenhuma tentativa real de ouvir minha versão. Em poucos dias,
meu nome passou a circular em conversas que eu não participava mais. E enquanto eu tentava entender como uma mentira podia se tornar tão sólida, a pessoa que a criou tinha certeza de uma coisa: ninguém ia questionar a história dela. Mas eu ainda não sabia que, escondido no meio daquela acusação, havia um erro pequeno demais para eles notarem, e grande o suficiente para destruir tudo depois. Nos dias seguintes, o que mais doeu não foram as acusações. Foi o silêncio. Nenhuma ligação do meu pai, nenhuma mensagem da minha mãe perguntando se eu estava bem, nenhuma tentativa de esclarecer nada. Era como se, ao me afastar, eles tivessem encontrado uma forma simples de encerrar o desconforto, me apagar. No começo, eu ainda tentava agir como alguém racional. Pensava que tudo ia se resolver quando o choque passasse, que bastava o tempo esfriar os ânimos para que alguém percebesse que aquela história não se sustentava. Mas o tempo não esfriou nada. Ele apenas solidificou a versão deles. Na segunda semana, descobri que meu nome já estava circulando entre parentes. Uma prima parou de me seguir nas redes sociais. Um tio visualizou uma mensagem minha e não respondeu. Um amigo da família me encontrou na rua e fingiu não me reconhecer. Não era só a minha família imediata que tinha virado as costas. A narrativa tinha se espalhado, e em todas as versões eu era o mesmo personagem. O filho ingrato que se aproveitou do pai doente. Eu ainda trabalhava normalmente, mas comecei a cometer erros bobos. Minha cabeça estava sempre em outro lugar. Dormia mal, comia mal. Repassava aquela conversa na sala dos meus pais em looping, tentando identificar o momento exato em que tudo tinha saído do controle. Foi numa dessas noites mal dormidas que algo começou a me incomodar de verdade. A Renata tinha dito que as transferências aconteceram enquanto meu pai estava internado. Eu me lembrava bem daquele período. Eu tinha assumido turnos extras no trabalho justamente para cobrir alguns gastos. Meus horários estavam todos registrados no sistema da empresa. Aquilo não provava nada por si só, mas também não combinava com a história de alguém que teria passado horas mexendo em conta bancária alheia. No impulso, resolvi conferir minha própria conta. Nada fora do normal. Nenhum valor estranho. Nenhuma entrada suspeita. Se o dinheiro tinha ido para algum lugar, não tinha ficado comigo. Mesmo assim, eu ainda não tinha forças para confrontar ninguém. A rejeição recente tinha me deixado paralisado. Cada tentativa de contato ignorada reforçava a sensação de que insistir só me faria parecer mais culpado. Até que, numa tarde comum, recebi uma mensagem inesperada. Era da minha mãe, curta, fria, objetiva. Precisamos dos comprovantes de algumas coisas suas. O banco pediu. Não era um pedido de desculpa, não era uma conversa, era um procedimento, como se eu fosse apenas uma peça administrativa de um problema que eu mesmo tinha causado. Mesmo assim, respondi. Perguntei que comprovantes eram. Ela disse apenas: horários de trabalho, movimentações bancárias, qualquer coisa que eu tivesse daquele período. Aquilo me confundiu. Se as provas já eram claras, por que precisariam das minhas? Foi nesse momento que uma ideia desconfortável começou a se formar na minha cabeça. Talvez a história não estivesse tão fechada quanto eles fingiam. Reuni tudo o que consegui. Olerites, registros de ponto, extratos. Enviei sem comentário algum. Nenhuma acusação, nenhuma defesa emocional. Apenas fatos. Dias se passaram sem resposta. Até que, por acaso, encontrei meu primo Marcos num supermercado. Ele sempre foi neutro, distante das brigas familiares. Conversamos pouco, mas antes de ir embora, ele disse algo que ficou ecoando na minha cabeça. Cara, tem umas coisas estranhas nessa história. Nem todo mundo engoliu isso do jeito que a Renata contou. Foi a primeira fissura real desde o início. Naquela noite, abri o notebook e comecei a olhar tudo de novo, com calma, sem desespero, sem emoção, só lógica, horários, datas, padrões. E foi aí que percebi algo pequeno, quase insignificante. Uma das transferências tinha sido feita num horário específico, um horário em que eu não só estava trabalhando, eu estava em reunião com várias pessoas. Aquilo não me inocentava automaticamente, mas provava que alguém tinha contado a história sem conferir todos os detalhes. E quem mente, por mais cuidadoso que seja, sempre esquece um detalhe. Enquanto minha família acreditava que o silêncio tinha encerrado tudo, eu acabava de encontrar o primeiro ponto fraco da mentira. E naquele momento, uma decisão silenciosa foi tomada. Eu não iria implorar para ser ouvido. Eu iria esperar a hora certa de fazer a verdade falar sozinha. Depois daquela noite, algo mudou dentro de mim. Não foi esperança. Foi clareza. Até então, eu estava tentando provar que era inocente para pessoas que já tinham decidido que eu era culpado. Agora, eu entendia que isso era inútil. A única coisa que realmente poderia quebrar aquela história era expor a fragilidade dela. Não com emoção, mas com repetição. Porque quem fala a verdade, lembra dos fatos. Quem mente, lembra da versão. E versões escorregam. Eu continuei vivendo como se nada estivesse acontecendo. Fui trabalhar, paguei minhas contas, mantive o silêncio. Por fora, parecia resignação. Por dentro, eu estava atento a tudo. Renata, por outro lado, não conseguia parar de falar. Ela contava da história sempre que surgia uma oportunidade. Para tias, primos,
amigos próximos da família. E cada vez que contava, acrescentava um detalhe esclarecedor. Era sempre o mesmo núcleo, mas os contornos mudavam. Numa conversa que ouvi por acaso, ela disse que as transferências tinham sido feitas todas numa mesma noite. Dias depois, afirmou que tinham sido ao longo de quase um mês. Para uma tia, falou em valores pequenos mas frequentes. Para outra, em uma quantia alta de uma vez. Nada disso chegava até mim diretamente, mas sempre havia alguém que comentava, alguém que repetia, alguém que deixava escapar. Eu comecei a anotar tudo: datas, frases, contextos, sem raiva, sem pressa. Foi nesse período que percebi outra coisa: ninguém nunca tinha visto os tais comprovantes. A família falava deles como se fossem uma entidade abstrata, indiscutível. O banco confirmou, o advogado viu, está tudo documentado, mas ninguém sabia exatamente o que, onde ou como. Isso me levou a um passo que eu evitei no início: o banco. Não fui acusatório, não fui dramático. Disse apenas que precisava entender uma movimentação que estava sendo atribuída a mim. A atendente foi educada, mas cautelosa. Disse que algumas informações eram restritas, mas que eu podia solicitar um relatório básico de acessos e horários. Quando aquele documento chegou, dias depois, eu não senti alívio, senti frio. Ali estava: data, hora, tipo de acesso, e algo que ninguém tinha mencionado até então: o dispositivo autorizado. Não era o meu celular, não era o meu computador. Era um aparelho antigo, registrado anos antes, quando Renata ajudava meu pai com algumas coisas digitais. Um aparelho que, segundo o sistema, nunca tinha sido removido da lista de acessos confiáveis. Eu fiquei olhando aquilo por um tempo longo demais. A tentação de correr até a casa dos meus pais com aquele papel na mão foi enorme. Mas eu sabia, se eu fizesse isso agora, eles se fechariam. Renata teria tempo de reagir, de distorcer, de criar outra versão. Então, eu fiz o oposto. Esperei. Pouco depois, minha mãe me ligou. A voz dela estava diferente. Não era carinho, não era acusação, era dúvida. O banco disse que houve acessos de um aparelho que eu não reconheço, ela falou. Você sabe explicar isso? Eu respondi com a verdade, simples e curta. Sei, mas não por telefone. O silêncio do outro lado foi longo. Nos dias seguintes, percebi algo curioso. Renata começou a se justificar sem ser questionada. Mandava mensagens longas no grupo da família, reforçando detalhes, reafirmando datas, repetindo o quanto aquilo tinha sido difícil para ela. Era como se estivesse tentando selar a história antes que alguém a abrisse de novo. Isso confirmou tudo. Quem está seguro não precisa reforçar. Quem está mentindo, sim. Eu marquei um encontro. Disse apenas que precisava encerrar aquilo, que não aguentava mais ser visto como um erro ambulante. Não prometi explicações. Não fiz acusações. Só pedi que todos estivessem presentes. Renata respondeu rápido demais, dizendo que era melhor deixar isso para trás. Meu pai não respondeu. Minha mãe disse apenas: venha. Na noite anterior ao encontro, eu imprimi tudo: relatórios, horários, registros, não para atacar, mas para não ser interrompido. Enquanto eles dormiam acreditando que aquela história já estava resolvida, eu sabia que no dia seguinte, alguém teria que explicar por que mentiu tão bem por tanto tempo. E pela primeira vez desde o início, eu não me sentia o acusado. Eu me sentia o único que ainda estava falando a verdade. Quando cheguei à casa dos meus pais naquela noite, senti algo estranho antes mesmo de entrar. Não era medo. Era a sensação de estar pisando num lugar onde a verdade já estava incomodando alguém. A mesa da sala estava organizada demais. Copos alinhados, luz forte. Tudo tinha cara de reunião séria. Meu pai, Carlos, estava sentado na ponta, com a postura rígida de quem queria manter controle. Minha mãe, Helena, parecia cansada, como se aquela história tivesse drenado algo que ela não conseguia recuperar. Renata estava ao lado dela. Ela sorriu quando me viu. Não foi um sorriso aberto, foi um sorriso curto, nervoso, um sorriso de quem não sabia exatamente o que eu ia dizer. Vamos resolver isso de uma vez, ela falou, antes mesmo de eu me sentar. Já sofremos demais com tudo isso. Eu notei o detalhe. Sofremos. Não, você sofreu. Sentei devagar. Coloquei a pasta com os documentos sobre a mesa, mas não abri. Não ainda. Eu não vim aqui para brigar, eu disse. Vim para encerrar essa história do jeito certo. Meu pai cruzou os braços. Então fala logo, ele respondeu. Porque até agora, tudo aponta para você. Renata assentiu, reforçando o peso da frase. Mas eu percebi algo novo. Ela não me olhava nos olhos. Comecei pelo básico. Relembrei datas, horários. Disse onde eu estava nos dias citados. Não como defesa emocional, mas como alguém que descreve uma agenda. Quanto mais eu falava, mais a expressão da minha mãe mudava. Ela não parecia convencida. Parecia confusa. Renata tentou intervir. Lucas, isso já foi analisado. Levantei
levantei a mão, calmamente. Deixa eu terminar. Foi a primeira vez desde o início que ninguém me interrompeu. Abri a pasta e coloquei apenas uma folha sobre a mesa. O relatório de acessos. Não mostrei tudo, só o suficiente. O banco registrou os acessos que fizeram as transferências. Eu continuei. Horário, local aproximado e dispositivo autorizado. Meu pai pegou o papel, leu em silêncio. Passou para minha mãe. Ela franziu a testa. Esse aparelho, ela murmurou. Eu não reconheço. Antes que eu dissesse qualquer coisa, Renata falou rápido demais. Deve ser algum erro do sistema. Esses relatórios vivem dando problema. Foi aí que eu vi o primeiro sinal claro de pânico. Ela não pediu para ver melhor. Não fez pergunta. Ela descartou. Pode ser, eu respondi. Por isso eu fui mais a fundo. Coloquei outra folha na mesa. Depois outra. Sempre uma de cada vez. Controlando o ritmo. Esse dispositivo foi cadastrado anos atrás, quando alguém ajudava o pai com coisas digitais. Silêncio. Minha mãe levou a mão à boca, como se algo estivesse se encaixando contra a vontade dela. Renata, ela começou. Minha irmã se mexeu na cadeira. Mãe, isso é absurdo. Eu não a confrontei. Ainda não. O que eu quero dizer, continuei, é que a história que foi contada desde o começo só funciona se ninguém fizer perguntas demais. Meu pai levantou o olhar, finalmente me encarando de verdade. Você está dizendo que alguém aqui mentiu? Eu segurei o olhar dele. Eu estou dizendo que alguém contou uma versão conveniente demais. Renata se levantou. Isso já passou do limite. Você vem aqui insinuar coisas sem provas. Foi aí que eu coloquei o último documento sobre a mesa. Esse é o relatório completo, eu disse, com localização aproximada do acesso. Ela parou, não sentou, não falou. Apenas ficou ali, em pé, olhando para o papel como se ele pudesse morder. Meu pai pegou o relatório. Demorou mais dessa vez. O silêncio ficou pesado, quase físico. Minha mãe começou a chorar baixo, sem som. Renata, ele disse com a voz diferente. Esse acesso foi feito do seu bairro. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso não prova nada, ela respondeu. Mas agora a voz tremia. Qualquer um podia estar lá. Eu finalmente falei o que precisava ser dito desde o começo. Então explica por que o aparelho usado é o mesmo que você usava quando ajudava o pai. E por que você nunca mencionou isso? Ninguém falou nada por longos segundos. Renata sentou devagar. O rosto dela tinha perdido a cor. Pela primeira vez desde o início, a história não cabia mais na boca dela. Mas ainda havia algo que eu não tinha dito. Algo que mudaria não só a conversa, mas a forma como minha família nunca mais olharia para ela. E eu sabia, quando aquela última peça fosse colocada sobre a mesa, não haveria mais como fingir que tudo não passou de um mal-entendido. O silêncio depois da minha última frase foi diferente de tudo que veio antes. Não era mais tensão, era antecipação. Meu pai ainda segurava o relatório nas mãos, mas já não lia. Ele encarava a mesa como se estivesse tentando entender em que momento tinha perdido o controle daquela família. Minha mãe chorava em silêncio, repetindo baixinho que aquilo não fazia sentido, que devia haver alguma explicação simples. Renata permanecia sentada, rígida demais, as mãos cruzadas com força no colo, os olhos fixos em mim, não com raiva, mas com algo que eu nunca tinha visto nela antes. Cálculo. Ela ainda procurava uma saída. Lucas, ela disse, escolhendo cada palavra. Você sempre foi dramático. Está pegando coincidências e tentando transformar em acusação. Eu assenti lentamente. Eu pensei a mesma coisa no começo. Respondi. Por isso eu continuei olhando. Abri a pasta novamente. Desta vez, tirei um envelope menor, amarelado, antigo. Quando o banco mencionou o dispositivo antigo, eu lembrei de uma coisa. Continuei. De quando você ajudava o pai a organizar as contas. Lembra, mãe? Minha mãe levantou o rosto confusa. Você guardava tudo, ela disse quase no automático. Senhas, anotações... Renata interrompeu rápido. Isso não tem nada a ver com agora. Tem, eu respondi. Porque você não apagou tudo. Abri o envelope e coloquei sobre a mesa uma folha dobrada, com anotações feitas à mão. Letras antigas, já um pouco apagadas pelo tempo. Essa folha estava numa caixa que ficou anos esquecida no quarto de visitas. Eu disse. A caixa que você deixou quando se mudou. Meu pai pegou o papel, olhou, franziu a testa. Isso é sua letra, Renata. Ela se mexeu na cadeira. Todo mundo já escreveu senha em papel. Ela rebateu. Isso não prova. Prova que você tinha acesso. Eu interrompi. E que esse acesso nunca foi totalmente removido. Minha mãe começou a respirar mais rápido. Renata, por quê? Ela perguntou, a voz falhando. Minha irmã passou a mão no rosto. Pela primeira vez parecia cansada, não triste. Cansada de sustentar algo pesado demais. Vocês sempre confiaram nele, ela disse de repente. Sempre acharam que ele era o certinho, o responsável. Eu só... cansei. A frase caiu como um golpe. Meu pai levantou devagar. Você nos fez acreditar que ele roubou de mim, ele disse. Você deixou sua mãe virar as costas pro próprio filho. Renata se levantou também. Eu não achei que fosse chegar tão longe, ela respondeu, a voz subindo. Era só pra vocês pararem de passar a mão na cabeça dele. Então você mentiu, eu disse, sem elevar o tom. Ela me encarou. Por alguns segundos,
Pareceu que ainda ia negar, mas algo no rosto do meu pai quebrou a última resistência. Eu só mexi em algumas coisas, ela murmurou. Eu ia devolver depois. Minha mãe soltou um som estranho, entre choro e incredulidade. Você nos usou, ela disse. Usou a doença do seu pai. Renata não respondeu. Eu não senti alegria, não senti vitória. Senti alívio e um cansaço profundo. Meu pai se virou para mim. Filho, ele começou, mas parou. Eu balancei a cabeça. Agora não, eu disse. Agora eu só precisava que a verdade estivesse aqui, com todos. Peguei meus papéis, devagar. Não havia mais nada a provar. Enquanto eu caminhava até a porta, ouvi minha mãe chamar meu nome. Parei, mas não virei. A gente errou, ela disse, entre soluços. Eu respirei fundo antes de responder. Eu sei, saí daquela casa diferente de como entrei. Não porque tudo tinha sido consertado, mas porque pela primeira vez desde o início, a mentira não estava mais em mim. E naquele momento, enquanto o peso mudava de lugar, eu sabia que as consequências reais daquela noite ainda estavam só começando. Nos dias que se seguiram, a casa dos meus pais virou um lugar que eu já não reconhecia. Não porque eu estivesse lá, eu não voltei, mas porque tudo o que sustentava aquela estrutura tinha sido deslocado. A verdade tem esse efeito. Ela não grita, ela permanece. Meu pai tentou me ligar no dia seguinte. Eu não atendi. Não por vingança, mas porque ainda não tinha espaço dentro de mim para aquela conversa. Minha mãe mandou mensagens longas, confusas, cheias de pedidos de desculpa e justificativas tardias. Eu li todas. Não respondi nenhuma. Renata, por outro lado, desapareceu. Ela saiu da casa dos meus pais naquela mesma noite. Foi para a casa de uma amiga, depois para a sogra. Ninguém sabia ao certo. O grupo da família, antes tão ativo quando o assunto era meu nome, ficou em silêncio absoluto. Era como se todos estivessem processando o fato de que participaram de algo injusto e confortável demais para ser questionado. Alguns dias depois, o tio Roberto me ligou. Lucas, eu não vi os documentos completos, ele admitiu. Confiei no que me foi apresentado. Eu agradeci pela honestidade, mas algo dentro de mim já tinha entendido. Não era só sobre Renata, era sobre quem escolheu não olhar. O banco entrou em contato pouco depois. Com a confissão informal, o caso deixou de ser mal-entendido familiar. Meu pai foi chamado para formalizar o ocorrido. Renata foi notificada. O nome dela passou a aparecer em conversas onde antes só o meu era citado. Não houve escândalo público. Não houve prisão. Houve algo pior para ela. Exposição sem controle. Ela tentou falar comigo uma vez. Mandou uma mensagem curta dizendo que as coisas saíram do controle e que não imaginava que eu levaria tão longe. Eu não respondi, porque eu não levei nada longe. Eu apenas parei de carregar o que não era meu. Meses depois, encontrei meus pais novamente. Um almoço simples, sem discursos ensaiados, sem pedidos dramáticos de perdão. Só um silêncio diferente daquele primeiro. Um silêncio humilde. Meu pai me pediu desculpa olhando nos meus olhos. Minha mãe chorou. Eu ouvi. Não porque tudo tinha sido apagado, mas porque a verdade tinha sido finalmente aceita. Renata não estava lá. Ela nunca voltou a ser o centro da família. Não foi expulsa oficialmente, mas perdeu algo que sempre teve: credibilidade. Tudo o que dizia passou a ser ouvido com distância. Tudo o que fazia era observado com cuidado. A narrativa que ela controlava se dissolveu. Quanto a mim, algo se quebrou e algo se fortaleceu. Eu não recuperei o tempo perdido. Não recuperei a inocência com que eu acreditava que família sempre escolhe proteger, mas recuperei algo mais importante: meu nome. Hoje, quando lembro de tudo, não penso mais na mentira. Penso no momento em que parei de implorar para ser acreditado e comecei a confiar na verdade. Porque no fim, quem mente precisa convencer todos. Quem fala a verdade só precisa aguentar até ela aparecer.